Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo lá em casa, no momento nos vários momentos, né, que eu estou pensando sobre a igreja, que eu estou pensando sobre as meninas, que eu estou orando sobre nós como corpo de Cristo. E em um momento que eu estava orando, estava até lavando louça nesse momento e ouvindo uma canção. E eu comecei a orar ali na pia, lavando as louças. E eu falei assim: Deus, por que há tanta inconstância em algumas pessoas e há tanta constância em outras? Há tanta busca em algumas e há tanto desprezo em outras. Em outro momento, eu acho que eu até comentei com algumas, não sei, não lembro agora com quem eu falei. Eu falo tanto, que depois não sei para quem que eu falei. Mas eu sei que eu falei para alguém sobre, às vezes eu estava oferecendo Jesus, parecendo que Jesus era algo, sabe, Giló, só algumas pessoas que gostam, tipo jurubeba, guiroba, que é algo difícil de engolir, que só comemos quem gosta. Mas quem não gosta, repuna aí. Em determinado momento dessa minha caminhada, minha longa caminhada, que tem muito tempo que eu estou na igreja, tem muito tempo que Deus me usa para falar. E eu comecei a pensar: Deus, parece que Jesus é esse Giló que eu estou forçando as pessoas a comerem e a gostar. E aquilo me trouxe um temor tão grande, uma tristeza. Eu falei: eu estou fazendo as coisas de algo errado, eu estou fazendo as coisas de maneira errada. Porque Deus é tão precioso, Jesus é tão precioso, o seu amor é tão gostoso de ser sentido, o seu amor é tão gostoso de ser provado, que eu não posso oferecer Jesus como se ele fosse um Giló. Ele é muito precioso para eu oferecer ele dessa maneira. E dentro desse pensamento, dentro desses questionamentos, eu comecei a perguntar, e nós estamos lendo o livro de Salmos, os Salmos de Davi apenas, e são 73 Salmos, então nós vamos ler esses Salmos por 73 dias. E até agora, todos os Salmos que eu tenho visto, mesmo Davi fugindo do seu filho, fugindo de Saul, estando totalmente, perseguido, solitário muitas vezes, ele reconhece a grandeza de Deus. Eu falo: Deus, Davi tinha uma constância tão extraordinária. Davi tinha um anseio pelo Senhor tão grandioso. Qual a diferença dele para mim? Por que Davi consegue reconhecer o Senhor, engrandecer o Senhor, falar do seu amor real, mesmo quando parece que tudo está errado? Como que Davi conseguia? E aí eu ali lavando minhas louças, a canção foi muito engraçado, porque a canção terminou e a ministra naquele momento, Rafael, acho que vai até saber que música que é, ela começa a declarar: os meus olhos viram o Rei. Nossa, gente, aquilo tocou meu coração tão profundamente. Tão profundamente, meu Deus. Eu falei: Jesus, é isso que precisa. Eu preciso ver o Rei. Sabe, foi uma resposta tão simples, mas tão profunda para o meu coração. E eu comecei a continuar a lavar minhas louças e agradecer ao Senhor. Obrigada, porque o Senhor está me respondendo. Sabe, no meu fazer cotidiano, nas minhas imensas louças infinitas, porque aqui não tem fim. É roupa e louça, né, gente? O dono de casa sabe, não tem fim. E o Senhor me responder, sabe, um questionamento, às vezes tão fora do padrão, digamos assim. Eu não estava no meu quarto em prantos, eu não estava chorando ali naquele momento, esperneando, dizendo: me responda, Senhor. Foi uma pergunta genuína até do meu coração. Foi: Deus, por que Davi? E eu comecei a refletir sobre os salmos que a gente estava lendo. E eu estou gravando, eu me comprometi a gravar os áudios dos 73, então vou passar 73 dias gravando aquilo que eu estou lendo. E às vezes eu coloco lá para eu ouvir, eu começo a refletir sobre aquilo, eu começo a pensar, eu falei: Senhor, eu preciso ver o Rei.
Eu preciso ver o rei, é uma necessidade. Sabe o que é necessidade? Necessidade é o que o seu corpo precisa de água. Porque se você não beber água, uma hora ou outra, seu corpo vai perecer. Isso é uma necessidade. Você não tem necessidade de comer chocolate. Não tem, você tem desejo. Você tem vontade, é diferente. E sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente confunde os nossos desejos com as nossas necessidades. Se eu entendo que eu tenho uma necessidade de buscar a Jesus, eu começo a abrir mão dos meus desejos, que é dormir, que é ficar horas e horas no Instagram, que é somente ver séries. Eu começo a abrir mão desses desejos e entender minha necessidade. E eu começo a buscar o Senhor. E é isso que muitas vezes nos falta. E eu quero compartilhar isso com vocês. E não é algo que, como diz Paulo, não é algo que eu esteja totalmente perfeito. Mas eu esqueço das coisas velhas que passaram. E eu prossigo por algo. Eu prossigo a caminhada em melhorar. Eu prossigo a caminhada em ouvir o Espírito Santo dizendo: o que você precisa é ver o Rei. Você precisa ter uma revelação do Rei. Você lembra que música é essa? Acho que é Nada Mais. Vamos cantar ela. Cadê os dois? Vamos cantar ela, Josué. Vamos fazer até o espontâneo da mulher depois. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então não é algo, Vânia, então você vai pregar para nós, vai falar para nós porque você está perfeita, porque você abre mão de todos os seus desejos e você só faz as suas necessidades. Não. Mas existe uma revelação vinda dos céus que os filhos de Deus precisam ouvir, que nós, como filhos de Deus, precisamos ouvir para continuar uma caminhada em obediência à voz do Senhor, para continuar uma caminhada. Então, eu preciso, Deus colocou essa palavra no meu coração, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos e começar a buscar aquilo que nós temos necessidade. E o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo precisa ver o Rei. Os nossos olhos precisam ver o Rei. Nós precisamos, receber uma revelação profunda e genuína. Tem um livro, acho que é do George Miller. Daniel Nash, que era um cara que fazia, como chama aquela oração? Intercessão pelas grandes cruzadas que Charles Finney fazia. E no livro fala que, acho que era 50%, 70% das almas que eles conseguiam ganhar naquelas grandes cruzadas, 50%, 70%, agora não me lembro, mas eram muitas comparados a outros, eram muitas. E eles dão essa vitória à vida de oração de Daniel Nash. Porque antes do pregador ir, existia um ambiente sendo gerado por causa de oração. E é isso que nós temos feito. É esse caminho que o Senhor tem nos dado, de oração. E nesse momento eu peço que você feche seus olhos. Vamos fazer uma reflexão nesse momento. Há um tempo atrás eu falei sobre o porquê você está nessa igreja. Deveria ser um questionamento seu. Porque essa igreja ela tem uma visão, ela tem uma direção, ela tem um rumo, ela tem um caminho que Deus tem entregue ao nosso pastor. E eu quero que você responda genuinamente essa pergunta. Nesse ano nós tivemos 12 jejuns, um por mês. Eu quero que você comece a examinar o seu coração. Foram 12 jejuns. Em quantos você esteve presente? Por que você esteve? Ou por que você não esteve? Se você esteve, o que você conseguiu captar nos olhos do Senhor? O que o Senhor te revelou? Se você não esteve, qual era a coisa mais importante que você estava fazendo nesse dia? Foram 52 quartas-feiras até hoje, fora do nosso Réveillon. 52 quartas-feiras. O que nós temos nas quartas? Sala de oração. Em quantas você participou? Nós precisamos gerar um ambiente. Em quantas você participou? Se você não esteve aqui em nenhuma quarta, ou em apenas algumas, você nem se lembra que existe quarta-feira. O que tem dominado o seu coração? O que tem tomado o seu coração?
Como eu falei, existe um rumo, existe um caminho, existe uma direção que entregue a esse lugar. Eu não sei há quanto tempo nós estamos orando aqui, às 8h30. Em quantas você conseguiu chegar no horário? Quanto tempo você tem dado ao Senhor? 52 semanas. Em quantas delas o Senhor te encontrou no seu quarto? Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga essa revelação no nosso coração, Pai. É necessário que exista uma busca dentro dos nossos corações, para que os nossos olhos vejam o Rei e haja, Senhor, uma constância em nosso coração, uma constância do nosso amor por Ti. Jesus, que os nossos olhos nessa manhã possam ser abertos e a revelação do Seu coração, a revelação do Seu amor venha sobre nós, a revelação do Rei, da Sua majestade, da Sua dignidade, caia como um temor do Senhor sobre os nossos corações nessa manhã, Pai. Eu oro a Ti para que o Senhor encontre lugar em nossas vidas. E que não seja um lugar pequeno, que não seja um lugar insignificante, mas que o Senhor seja o centro. Assim como o Jonathan orou aqui, Senhor, que a nossa vida seja cristocêntrica, aonde o Senhor é o centro, aonde as suas decisões, a sua vontade, o seu destino, o seu propósito, Senhor, seja o centro das nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que isso fique de reflexão para você. Que o Senhor seja o primeiro em sua vida. Amém? Entrando para a palavra, dentro do mesmo assunto, diz: eu quero falar para vocês então a diferença daqueles que receberam a revelação do Pai. O que os meus olhos têm visto? O que eu tenho contemplado? E aí eu quero ir com vocês lá em Êxodo. E é interessante que Paulinho falou um pouco disso, né? A saída do pessoal do Egito, do povo do Egito. Eu quero voltar um pouquinho também. É bom estar bem fresco na sua cabeça aí, bem fresco na sua memória. Abre comigo Êxodo 5. Êxodo 5. E aqui eu pontuei algumas coisas e eu quero compartilhar. Diz assim: quando Deus quer libertar o povo da escravidão do Egito, Ele diz o motivo. Ele quer se revelar a eles. E Deus queria uma celebração. Um tempo atrás eu vi um podcast acho que foi o cara do Drops, o Paulinho. E ele fala assim que o deserto, muitas das vezes a gente fala, né, que o deserto é um lugar ruim, é um lugar de provação, é um lugar que você vai passar por coisas ruins. Normalmente a gente usa na pregação, né, dizendo: Deus vai te tirar do deserto e vai te levar para a terra de Canaã, e etc. A gente ouve muito isso, a gente fala muito isso. E ele trouxe uma perspectiva diferente, e foi até baseado nesse versículo, nessa história. E ele disse que quando Deus quer levar um povo para o deserto, é para celebrar, é para fazer uma festa, é para conhecer o Senhor, é para adorar o Senhor. Então não é um lugar ruim. Quando João Batista ele vai para o deserto, né, ele vai para proclamar as verdades do Senhor. Então não era João Batista, por mais que contrário da realidade de muitos ali, da realidade até da sua linhagem que ele vivia, era um lugar onde as pessoas encontravam a palavra, a voz que proclamava em meio ao deserto, anunciando a Jesus, estava no meio do deserto. Então ele trouxe essa perspectiva e eu achei, né, muito interessante. E lá em Êxodo 5, no verso 1, vai dizer: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Celebrar, festejar. Algumas versões estão dizendo festejar. Então o Senhor ele não tinha um propósito de matar aquele povo que ele exterminou no deserto. Ele não tinha um propósito de fazer o povo caminhar 40 anos ali. Ele não tinha esse propósito. O propósito fiel do coração do Senhor era se revelar ao seu povo, que o povo o adorasse, que o povo o conhecesse, e eles caminhassem então para a terra prometida.
Então nós precisamos entender isso. Depois que Deus faz esse caminho, esse percurso em resposta, que o Paulino disse bem dito ontem, foi em resposta a um clamor do próprio povo. Eles clamavam por libertação. Mas a questão é que no deserto eles não conseguiram ver o reino. Eles não receberam essa revelação. Por quê? Porque os seus olhos permaneceram voltados para o Egito. E pontuando, eu disse, conhecer o Senhor, prestar-lhe culto, adorá-lo, não é um sacrifício. Não é um sacrifício, não pode ser um sacrifício para nós estar no deserto. Porque o deserto, através da revelação da palavra, é um lugar onde nós vamos conhecer o Senhor, onde nós vamos celebrar a Deus. Então, se você às vezes está indo para um encontro do Senhor, para uma celebração, e você vê como sacrifício, os seus olhos, os meus olhos, precisam ver o Rei. Precisam ver o Rei. Porque o povo não conseguiu celebrar o Senhor no deserto. Na primeira provação e depois de muitas coisas que aconteceram lá dentro. Porque dentro do Egito, Jesus se manifesta de várias formas, né? O Paulino citou aqui as pragas, aonde o povo foi guardado, a morte dos primogênitos. Então, milagres eles já contemplaram, eles já viram. Só que quando eles vão para o deserto para celebrar o Senhor, para dar uma festa ao Senhor, eles dizem, não, é isso aqui? Nós saímos do Egito para ver isso aqui? Então precisa existir um despertamento em nossos corações. Existe um processo do Senhor e existe um propósito fiel, mas nós vamos viver esse propósito fiel se os nossos olhos estiverem voltados para Ele. Assim como foi com Moisés. Sabe, quando Moisés, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque não é importante chegar na terra de Canaã. Não é importante provar o leite, né? Provar das grandes uvas. Não é importante a minha carne se saciar dos meus desejos. É importante eu ver o Senhor. Eu ter o Senhor. Eu atender a minha necessidade, que é conhecer o Senhor. Então, se eu penso de forma diferente, se eu ajo de forma diferente, se é irrelevante para mim estar no meu quarto buscando o Senhor, se é irrelevante para mim estar na igreja adorando Ele como o corpo de Cristo, se é irrelevante Ele estar no direcionamento ao qual o Senhor tem dado para o seu corpo como igreja, os meus olhos precisam ver o Rei. Porque aí tudo fica ao contrário. Os meus desejos é menos interessante. Os meus propósitos particulares e pessoais são menos interessantes, porque a essência que eu preciso é conhecer o Senhor, é a minha necessidade. Assim como o povo estava clamando para sair do deserto, mas quando saíram do Egito, os seus olhos não viram o Rei, mas fixaram os seus olhos no que não tinham. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente... Eu falo muito isso para a Chay, eu estou achando que a Chay tem um temperamento melancólico. Os melancólicos, eles, né, eu estava lendo que crianças melancólicas, elas tendem a ver mais do que elas não tiveram. Por exemplo, se uma criança brincou o dia inteiro, mas ela não foi no escorregador, ela vai focar no escorregador que ela não foi. E eu sempre estava corrigindo a Chay sobre isso, um dia eu li, né, fazendo o curso de experiência do lar, edificando meu lar. E aí a gente fala sobre os temperamentos e tem lá uma parte de temperamentos para criança, para você entender o seu filho. E nessa parte eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu acho que minha filha é melancólica, porque minha filha quando sai, eu não sei os filhos de vocês, né? O Rael ainda não expressa tanta ideia assim. Mas a Chaya, se algo deu errado no dia, ela chega em casa focando naquilo que deu errado. Não, mamãe, mas eu não fiz aquilo. Mas minha filha, você brincou o dia inteiro, você fez isso, você fez... Eu tento mostrar pra ela, né? Abre os olhos dela daquilo que ela fez. E aí eu entendi, eu falei, acho que é porque ela é melancólica. Mas a gente continua, né? Falando o que nós fizemos de bom. Foca nisso aqui, se alegra. Então, aqui o povo, acho que todo mundo lá era melancólico. Eles começaram a olhar só porque eles não tinham. Porque lá a gente tinha os pepinos, né? Tem uma versão que fala lá que o povo sentiu saudade dos pepinos do Egito. E o povo começa a declarar aquilo que eles não têm. E eles
qual é o propósito que o Senhor nos trouxe para o deserto? Qual era o propósito? Celebrar, fazer uma festa ao Senhor, conhecer o Senhor. Quantas vezes nós não esquecemos o propósito da nossa vida? No decorrer dos nossos dias, na correria pelos nossos sonhos. Nós esquecemos que nós nascemos para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E nós corremos em direção e nós não possuímos. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E aí o governo está ruim, tudo subiu e meu dinheiro não dá, preciso trabalhar mais. E assim a gente vai e perde o foco da vida, perde a nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, não, porque eu estou muito cansada e estou trabalhando muito, e aí no domingo eu dormi, e assim, assado, eu peguei e falei para ela assim, você precisa desfrutar. Você precisa desfrutar. Porque quantas pessoas a gente não conhece, que corre, que tem casa, que tem carro, que podem viajar, mas não fazem isso, porque o trabalho consumiu o seu tempo e as pessoas já estão cansadas. E elas possuem tudo, parece um quadro. Sabe quando você vê aquele quadro bonito, da casa bonita, do riachinho no fundo da casa, você fala assim, nossa, eu queria ter uma casa dessa. Aí as pessoas conquistam aquilo, mas elas não usufruem mais. Fica parecendo aquele quadro, né? Queria viver, mas não usufrui. Então a gente gasta tanto tempo buscando essas coisas. E que às vezes quando chega na nossa mão a gente não desfruta. E eu falei, você trabalha tanto, você precisa desfrutar. Quando é que você vai sair com a sua família? Quando é que você vai passar mais tempo com seu filho? Quando você vai dar uma atenção maior para o marido? Entende? Nós perdemos o foco. E Deus chamou o povo, venha para o deserto, para me celebrar, para festejar junto comigo, para me conhecer. Mas o povo estava focado, firmado os seus olhos no que eles não tinham. E seus olhos continuaram no Egito. E eles não viram o rei. Eles não receberam da revelação de quem Deus era. O que tem sido o Egito na minha vida? Na sua vida? Qual é o seu Egito? Quais são as faltas em minha vida que tem me impedido de ver o rei? E aí às vezes sua falta é algo que você está buscando. E por causa da sua busca constante, enlouquecida, você não vê o rei, porque você não tem tempo. Porque você busca os seus desejos e esquece da sua necessidade. E você morre. E o seu espírito desfalece. Não há uma busca em sua casa, você não faz um altar ao Senhor de adoração, você não festeja com Ele, você não conhece o coração dEle. Os seus olhos não contemplaram a beleza que Ele carrega. Porque Ele está correndo atrás dos desejos, daquilo que nos falta. Esquecendo que são só desejos, que são passageiros. Mas que existe uma necessidade latente dentro do seu ser. Que você só encontra quando você celebra, quando você festeja, quando você vê o Rei, quando você conhece o seu coração. E nessa manhã, o convite do Senhor não é para nos chamar para sentar à mesa, não é simplesmente para sentar, para participar de um banquete, é para estar diante dele no deserto, onde você não tem distrações. Vocês já viram? Eu nunca fui no deserto, mas vocês já viram. Todo mundo viu o deserto? O que tem no deserto, gente? Areia. Quem? Só se for uma criança, né, que brinca com areia, porque no deserto não tem nada para te distrair. No deserto não tem nada, não tem distrações, não tem nada. Isso é interessante, porque o Senhor chamou o povo para o deserto. O Egito tinha grandes construções, grandes monumentos. Tinha o trabalho forçado que eles tinham que dar, a falta de tempo, o cansaço. A escravidão vinha sobre eles. E eles não tinham tempo. Mas eles gemiam ali, Senhor, envia o libertador, Senhor, envia o libertador. Deveria ser até um canto, né? E Deus então levanta e fala, vão para o deserto, onde não há distrações. Aonde vocês simplesmente vão olhar para mim e vão celebrar comigo, e vão festejar comigo. Sabe por quê? Porque no deserto, ou em qualquer outro lugar, Deus é suficiente. Deus
é suficiente sobre as nossas necessidades, sobre os nossos anseios. E aqui eu quero fazer em contrapartida desse povo que se perdeu naquilo que eles buscavam. Em contrapartida, a gente tem o rei Davi. A gente tem a história de Davi. E foi onde eu comecei com vocês aqui esse raciocínio. E eu coloquei em contrapartida, nós temos Davi que contemplou o rei. Os olhos dele viu o rei e recebeu a revelação do Pai. E independente das circunstâncias, reconhecia a justiça, o amor, a fidelidade e a lealdade de Deus. Eu quero que vocês abram comigo Salmos 27:4. O que essa revelação do Senhor traz como resposta às nossas vidas? O que esse anseio, esse ver o rei traz para nós? Em Salmos 27, no versículo 4, o meu está até grifado aqui. Em resposta à vida de devoção que Davi levava, em resposta a tudo aquilo que ele conhecia do Senhor, e ele via o Senhor, porque é interessante que Davi, mesmo quando menino, ele não tinha nenhuma posse, ele não tinha nada. Quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: eu estou indo no nome do Senhor. Ele já conhecia o Senhor, ele já conhecia a sua forte e poderosa mão. Então existe um mistério, para mim, existe um mistério, sabe, de um vislumbre que Davi teve com Deus. Enquanto ele apacentava as ovelhas, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, no seu cotidiano, sabe, nos seus afazeres diários, existe um mistério de uma revelação profunda que Davi teve. Porque quando ele vai fazer a sua primeira aparição, depois de ser ungido, a sua primeira aparição de vencer o gigante, ele já diz: por que vocês têm medo? Vocês não sabem quem é o nosso Deus? Vocês não sabem a poderosa mão que ele tem, o que ele pode fazer se ele quiser? Então eu não vou sozinho, eu vou no nome dele. E em resposta a essa revelação que Davi carregava, porque os olhos dele contemplou algo extraordinário acerca do Senhor, e ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu texto. Então, em todos os salmos, a gente vai ver Davi proclamando sobre isso. Tem uns salmos que eu coloquei aqui no meu caderno, até coloquei bem grande, em que Davi fala amor leal. Eu acho lindo essa frase. Amor leal, profundo, fiel, verdadeiro, no qual eu posso confiar, eu posso me agarrar, porque existe um amor sobre mim leal. E Davi, ele recebeu essa revelação. Nós precisamos, para não nos tornar um sacrifício, algo pesado, o meu encontro com o Senhor, o meu amor pela palavra, o meu amor pela casa do Senhor, o meu amor pela direção do Senhor na minha vida, eu preciso receber a revelação de quem Deus é. Porque senão vai ser sacrifício. Vai ser um deserto onde eu vejo que eu não tenho o que comer, ao invés de contemplar o Senhor. Vai ser um deserto onde o maná está caindo, mas não é suficiente na minha vida. Eu permaneço insatisfeita, porque os meus olhos estão focados naquilo que é passageiro. Porque os meus olhos estão focados nos meus desejos e não na minha necessidade. Nós precisamos anseiar a igreja por essa revelação. Para quando eu perguntar, você leu a Bíblia e você disse: Vânia, eu li por 5 capítulos. Não foi só um. Eu não me contentei. Algo capturou meu coração e eu tive que ler, eu tive que mergulhar, e eu pesquisei, eu orei e Deus me revelou isso. E não uma resposta: eu não tive tempo, eu não consigo, eu não entendo, eu não quero, eu não posso. Se os meus olhos estiverem voltados para aquilo que é minha necessidade, eu começo a entender: eu preciso disso, Senhor. Então, põe dentro de mim um anseio. Existe uma guerra dentro de mim, das trevas e da luz, da carne e do meu espírito. Mas a tua palavra diz sobre mim, Senhor, que o meu espírito está pronto para te buscar. Existe um despertamento do Senhor
para os seus filhos, para dizer: vocês precisam ir para o deserto, e esse deserto não vai ser sacrifício, esse deserto não vai ser pesado, esse deserto vai ser celebração, vai ser festa, vai ser alegria. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. Festa, alegria. Não precisa ser que agora vamos, não se dispersem, vamos. É chuva. No deserto tem chuva também. Porque aonde o Senhor está, tudo o que nós precisamos, necessitamos, ansiamos, nós possuímos. Nós precisamos andar nessa perspectiva. Quero encerrar com Salmos 84. Abra comigo, coloque-se de pé. Não é por muito falar que serão ouvidos, diz a palavra do Senhor. Não é por força nem por violência. Queria eu que fosse por violência, de uma vara resolvia. Mas é pela manifestação, pelo agir, pelo convencimento, e tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Eu tenho pedido perdão ao Senhor, falando: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu quero tomar o lugar do Espírito Santo, quero convencer. Mas não sou eu que faço. E sabe que o fardo fica muito mais leve. Muito mais leve. Quando eu entendo que não é pela minha força, não é por aquilo que eu faço. Que nessa manhã você também entenda que não é por aquilo que você faz, não é pela sua força, mas é por aquilo que está dentro de você. E mesmo que você não tenha esse anseio, se você clamar ao Senhor e disser: Senhor, eu quero esse anseio, Ele vai colocar, porque não é pelo nosso sacrifício, não é por aquilo que nós fazemos simplesmente, mas é por o que Ele faz por nós. O próprio Deus chama o seu povo para o deserto, o próprio Deus prepara todas as coisas para que o nome dele fosse engrandecido. Deus prepara todo o caminho. Nós cantamos aqui canções extraordinárias, com palavras profundas sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Ele fará. E nós precisamos ter um entendimento disso. Não é o que nós fazemos, mas é aquilo que Ele criou para que eu caminhasse. O caminho que Ele criou para que eu caminhasse. A palavra dele está disponível. Isso é um caminho de conhecimento do Senhor que Ele criou. O meu quarto está disponível para buscar, e Ele vem. E Ele se revela. Então não é sobre o que eu e você podemos fazer, mas é sobre o sacrifício dele que foi perfeito, que já conquistou todas as coisas. Nós precisamos andar nessa perspectiva. Porque o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Porque é Ele quem divide conosco. Não sou mais eu sozinha que caminho carregando os meus problemas. Não, existe uma cruz viva, extraordinária, perfeita, onde eu posso depositar todos os meus problemas, todos os meus anseios, todos os meus desejos, todos os meus problemas, tribulações, desabafar, mágoas, frustrações. Existe uma cruz onde eu posso me chegar e dizer: Jesus, está aqui, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor criou um caminho. E eu quero caminhar em cima desse caminho, eu quero estar neste lugar. Os nossos olhos precisam ver o Rei vivo, ressurreto. Cristo Jesus, que venceu todas as coisas e nos colocou como cordeiro junto com Ele. Salmo 84 vai dizer: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes! Não é sacrifício, não é besteira. É como são felizes os que habitam em tua casa.
louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força. Não é por aquilo que eu faço, mas é em ti, Senhor, que eu encontro a minha força. E os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem de um lugar de fontes as chuvas de outono, também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração ao Senhor dos Exércitos. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Só pode fazer uma oração dessas quem viu o Rio. Que nessa manhã seu coração saia daqui fervendo, ansiando em viver essa oração. Como são alegres aqueles que confiam em ti. Feche seus olhos. Comece a falar ao Senhor. Eu não sei em que lugar que você está. Se você é o povo do Egito, se os seus olhos têm se fixado em outro lugar, ou se você já está caminhando como Davi, em alegria de conhecer o Senhor. Mas eu sei que em todos, estando em qualquer um desses lugares, nessa manhã, que o seu coração se volte ao Senhor, talvez em arrependimento, talvez em dizer, Senhor, até aqui eu tenho caminhado com as minhas forças, mas hoje eu entendi, Pai, que os meus olhos precisam ver o Senhor, precisam proclamar o Senhor. Se você está como Davi, já é fácil, as suas mãos já se levantam, já existe um sorriso em seus lábios, porque você sabe no Deus que você confia, porque você sabe aonde você vai chegar, porque você conhece o caminho que você está trilhando. De tudo. Só não fique sem conhecer o Senhor. Só não fique sem vislumbrar a sua face. Jesus, eu sei que é do seu interesse muito mais do que o nosso se revelar. Assim como o Senhor preparou, Deus, um caminho para que o seu povo te conhecesse, para que o teu povo te celebrasse, para que o seu povo festejasse junto contigo. Eu oro para que nessa manhã os nossos olhos se abram e nós possamos ver, Jesus, que a alegria também está no deserto, porque lá o Senhor está. É uma alegria estar nos teus atos, porque lá o Senhor está. É uma alegria estar em nosso quarto em adoração, porque lá o Senhor está. É uma alegria, Deus, estar lavando louças, porque lá o Senhor está. Aonde tem um coração amado para ti, aonde tem um coração ansiando por ti, lá o Senhor está. Porque é do seu interesse, Pai, muito maior do que o nosso, se revelar a nós, porque o Senhor conhece a nossa incapacidade, o Senhor conhece, o Senhor sabe que nós não conseguimos. Nós não conseguimos nada sem o Senhor. Nada nós podemos fazer, Pai, sem ti. Por isso nós te agradecemos neste momento, Pai, porque o Senhor preparou o caminho. E esse caminho é perfeito. Esse caminho é reto. Esse caminho é de conhecimento da tua palavra, de revelação do seu coração. Então derrama sobre nós, Pai, o anseio. Não deixe que os nossos olhos continuem no Egito, nas coisas que nos faltam, nas coisas que não possuímos, mas que os nossos olhos nesta manhã, Senhor, vejam a Ti, que seja um anseio no nosso coração ver o Rei, que seja um anseio no nosso coração ver o Rei. Nós queremos ver a Ti, Senhor. Nós não temos nada. Nós só temos a Ti, Jesus, e o Senhor é suficiente. Quando a tristeza entra em nosso coração, nós dizemos, eu tenho ao Senhor Jesus. Quando as tribulações vêm nos sondar, nós declaramos, eu tenho a Jesus, e o
suficiente. Nós só queremos a Ti, Jesus. E o Senhor é tudo. E o Senhor é tudo. Nós queremos orar, nós queremos viver, nós queremos orar. Nós queremos te celebrar com essa perspectiva de que nós temos tudo porque nós temos o Senhor. Nós temos tudo porque nós temos o Senhor. É para suas mãos neste momento. Eu não vou falar da sua vida. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tudo que eu necessito porque eu tenho o Senhor Jesus. Eu tenho tudo porque nessa manhã os meus olhos anseiam pelo Rei. E Ele está aqui. E Ele quer ser revelado a você. De uma forma extraordinária. De uma forma profunda. Levante suas mãos e comece a declarar. Eu tenho a Ti, Jesus. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo porque eu tenho a Ti. Deixe os nossos olhos te voltar a Ti, Senhor. Se revela aos nossos corações nessa manhã. Obrigada, Jesus, pelo seu amor que nos encontrou. Obrigada pelo seu amor que nos conquistou. Não fomos nada que te perdemos, mas foi o Senhor que nos achou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque esse ano se passou e o Senhor nos deu uma oportunidade nessa manhã de ver os seus olhos, de contemplar a sua face. Prepara o caminho, Senhor, para 2025. Prepara momentos profundos para que nós vivamos a tua presença. Obrigada porque nós temos tudo. Porque o Senhor se deu a nós. O Senhor se ofereceu a nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.